Tempo é um ativo muito caro para cada um de nós. Nós não temos tempo a perder. E então, quando a gente faz o gerenciamento correto do tempo, a gente acaba ganhando muito, ganhando tanto do lado profissional, do seu relacionamento, também do lado pessoal. São as diversas nuances que nós temos quando nós fazemos o gerenciamento correto do tempo. Uma das coisas que eu valorizo muito é o tempo. Eu sou pontual e eu prezo pela pontualidade. Tem muita gente que marca um compromisso com você e às vezes marca assim, vou marcar para as 19 horas porque a gente começa às 19h30. Então eu não gosto desse tipo de coisa, de marcar um compromisso com a pessoa para chegar meia hora depois. Eu faço o gerenciamento do meu tempo para que no horário que eu combinei com a pessoa eu esteja lá, ou até 10 ou 15 minutos antes. Porque, como eu já falei para vocês, tempo é um ativo caro. E quando nós perdemos tempo, nós deixamos muitas coisas para trás daquilo que nós queremos fazer para agregar valor no nosso dia a dia. Como ter mais tempo e sair da correria. Você já ouviu alguém falar quando você pergunta assim, como é que você vai? E a pessoa diz, na correria. Eu creio que, em média, assim, de cada 10 pessoas que eu pergunto, em torno de 6 ou 7 dizem essa frase, tô na correria. E aí eu chego até a brincar, daqui a pouco eu vou fazer um grupo, um exército de maratonistas, porque essas pessoas que vivem na correria estão treinando para correr. Mas é só uma descontração, é uma maneira de descontrair. Mas quando a pessoa fala que vive na correria, geralmente ela está revelando algo que está incomodando ela. Ela não está conseguindo fazer o gerenciamento correto do tempo. E quais os problemas que a falta de gerenciamento do tempo pode ocasionar, acarretar para as pessoas? Um exemplo, no seu trabalho, imagina se você vive o tempo todo na correria. Isso quer dizer que você está com os prazos atrasados. Você não está cumprindo as entregas no momento correto, no momento adequado. Então, seu chefe o tempo todo perguntando para você sobre os resultados e você com os resultados atrasados na correria. Vivendo, tem uma técnica chamada Tríade do tempo, que ela fala o seguinte, nós nos envolvemos com atividades importantes, atividades urgentes e atividades circunstanciais. As pessoas que vivem na correria, geralmente elas estão com muitas atividades urgentes. Por quê? Porque essas pessoas deixaram as atividades importantes para trás. E quando se deixa atividades importantes para trás, elas acabam virando atividades urgentes. Vamos supor que o seu chefe pediu para você um relatório para daqui a 5 dias. E como você tem tempo, geralmente quando as pessoas têm tempo, a tendência é que elas procrastinem a tarefa e comecem a deixar para fazer depois. E aí tem 5 dias, passa um dia, ela começou a fazer alguma outra coisa que dava mais prazer, alguma outra coisa que para ela fazia mais sentido, passou 2 dias, aconteceu algum imprevisto, ela foi resolver o imprevisto, passou 3 dias, ela estava muito cansada e começou a se envolver com atividades circunstanciais que distraíam ela. Passou 4 dias, ela não conseguiu fazer no 4º dia. Quando chega no 5º dia, o dia da entrega, aquela pessoa está abarrotada de tarefas e tentando fazer aquilo para entregar ao chefe. Mas essa questão da má gestão do tempo, ela também envolve família. Muitas vezes nós não conseguimos gerenciar o nosso tempo de forma correta e acabamos ficando sem tempo para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, para os nossos pais, e as pessoas começam a cobrar de nós o tempo também. O meu filho tinha uma bicicleta pequena e eu falava, filho, não tem como você pedalar comigo, porque sua bicicleta é muito pequena. E quando eu comprar uma maior, você começa a pedalar comigo. Então eu comprei uma bicicleta Aro 24 para ele, uma bicicleta de um tamanho razoável e já dá para pedalar.
isso é mais uma atividade no meu dia a dia. Porém, é uma atividade que é importante. E eu adequei a minha gestão do tempo para que eu tenha tempo para pedalar com o meu filho. Imagine você, o seu filho chegar assim e dizer para você: poxa, pai, o senhor nunca tem tempo para mim. Poxa, mãe, a senhora nunca tem tempo para mim. Qual seria a reação que você teria com isso? Vou contar uma história para vocês aqui. No início da pandemia, eu montei um escritório na minha casa, comecei a trabalhar aqui em casa e meu filho passou a ter aulas online. Meu filho passou a ter aula à distância também, né? E o que ocorria então? Ele sempre estava comigo no escritório. Eu criei no meu escritório um espaço para que ele pudesse também fazer as atividades dele ali. Então, durante a manhã, eu fazia as minhas atividades e ele assistia a aula dele do meu lado. Quando terminava a rotina dele, ele ficava de olho na minha rotina. Eu terminava uma rotina às 14, 15 horas e depois começava a seguir outras. E então, muitas vezes ele me pedia para fazer alguma coisa com ele, para brincar. Então eu falava: filho, você tem que esperar terminar a minha tarefa, terminar as minhas atividades, e então eu vou brincar com você. Sempre acontecia de que eu separava um tempo para poder estar ali com ele. E então, uma determinada feita, a professora dele ligou para mim e disse que precisava falar comigo. E de imediato eu falei: pode falar, bro, estou aqui, vamos conversar. Eu estava com tempo naquele momento e nós começamos a conversar. E ela me disse que o meu filho havia falado com ela que eu nunca tinha tempo para brincar com ele. Interessante que ele pensava que eu estava no computador fazendo alguma coisa que não tivesse nada relacionado com o trabalho, pois ele dizia: meu pai só quer ficar no computador. A partir daquele dia eu passei a gerenciar muito mais ainda o meu tempo e deixar claro para o meu filho que quando eu estivesse no computador eu estava trabalhando. E quando eu estivesse livre, eu brincaria com ele dentro da minha rotina diária. Porque a gente precisa adequar o tempo também até para isso. Se eu passar o tempo todo brincando com ele, eu não terei tempo para fazer as outras coisas. Então nós precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, no seu devido tempo, para que nós possamos, de uma forma mais assertiva, dar atenção a tudo aquilo que requer tempo de nós. Então, eu separei para vocês hoje 8 passos para que nós possamos ter mais tempo e sair da correria, sair da zona de urgência que tanto incomoda as pessoas, que faz elas dizerem que precisam de 48 horas, fazem as pessoas dizer que não tem tempo para nada, nunca sobra tempo para elas, ela não tem tempo para se cuidar. Muita gente fala isso, né? Poxa, eu não tenho tempo nem para me coçar. Já ouvi gente falando isso também, com certeza você também já ouviu falar. Mas será que realmente essa pessoa não tem tempo nem para se coçar? Deus deu 24 horas para todas as pessoas. As mesmas 24 horas que você tem, eu também tenho. Porém, a gestão adequada do tempo é que vai te dar a sensação de que o que você está fazendo está trazendo resultado e você vai ainda ter tempo para si próprio, para a sua família, para tudo aquilo que você precisa, necessita e gosta de fazer. Eu vou entrar agora nos 8 passos que você precisa fazer para ter mais tempo e sair da correria. O primeiro passo é: identifique seus agentes de tempo. Que é isso, Elton? Agente de tempo. O que é agentes de tempo? Os seus agentes de tempo são tudo aquilo, todas aquelas atitudes, ações, todas aquelas coisas que você faz que requerem tempo de você. O que, por exemplo? O seu trabalho, o seu estudo, a atitude de se alimentar, levar filho para a escola, mensagens do WhatsApp, vídeos do YouTube, academia, levar o cachorro para passear, dar banho no cachorro. Tudo o que você faz no seu dia a dia e requer tempo de você,
isso é um agente de tempo. Mas tem muitas coisas, muitos agentes de tempo, que são agentes que não são necessários. E aí agora é que entra o X da questão. Como eu vou saber quais são os agentes de tempo e quais são os necessários ou não? Faça uma lista. Eu sofro de enxaqueca desde criança. E de um tempo para cá, eu comecei a descobrir que existem muitos gatilhos que causam a enxaqueca. E que talvez o gatilho que cause em João a enxaqueca não seja o mesmo gatilho que cause em Francisco. E como saber qual é o gatilho que causa enxaqueca em mim? A orientação é que eu faça uma agenda diária de tudo que eu faço. Acordei, levantei, tomei banho, pratiquei atividade física, li a Bíblia, orei, comi isso, comi aquilo, fiz tal atividade. Nesse dia tive dor de cabeça? Não. Segundo dia, faço tudo de novo que eu fiz naquele dia. Nesse dia eu tive dor de cabeça? Sim. O que foi que eu fiz diferente? Comi chocolate. Marca lá, comi chocolate. Terceiro dia, agenda de novo. Tive enxaqueca? Não. Quinto dia, fiz a lista de novo. Tive enxaqueca? Não. Sexto dia, lista de novo. Tive enxaqueca? Tive. O que foi que eu fiz de diferente? Comi uma tapioquinha recheada com queijo e outros quitutes ali. Então eu começo a identificar ali quais foram as atitudes que me causaram enxaqueca. Agentes do tempo. Vou todos os dias anotando as atividades do dia a dia. E dessas atividades eu começo a analisar quais daquelas atividades estão contribuindo para que eu alcance os meus objetivos diários. Eu tenho a minha agenda diária daquilo que eu acho importante para mim. Priorizar a minha comunhão com Deus, priorizar a minha comunhão com a minha família, priorizar a minha saúde, fazer atividade física, trabalhar, dar atenção para meus amigos. Eu tenho 7 áreas da vida que eu trabalho a gestão do meu tempo. Então, quando eu listar todas as atividades que eu faço no meu dia a dia, eu preciso identificar quais daquelas atividades realmente contribuem para o meu objetivo, para as minhas metas diárias. Então, passar meia hora, 1 hora no YouTube assistindo esqueci aqueles videozinhos de 1 minuto do YouTube que você fica colocando lá um vídeo rápido que nem o Reels do Instagram, né? Então vamos mudar aqui. Passar 40 minutos, 1 hora do meu dia rolando Reels no Instagram sem objetivo algum, sem saber nem qual é o assunto. Será que isso vai contribuir para o meu objetivo? O meu objetivo de ter mais tempo para minha família, ter mais tempo para praticar atividade física, ter mais tempo para poder comer saudável, que eu preciso saber qual o tipo de alimento, estudar, preparar o alimento para poder me alimentar. Será que vai me ajudar a cumprir o meu objetivo de estar mais tempo com a minha mãe, com o meu pai ou com os meus amigos? Será que vai me ajudar a desenvolver mais tempo, a ter mais tempo para me capacitar, para desenvolver as competências para poder oferecer um conteúdo melhor para você que está me assistindo aqui? Então, preciso identificar esses agentes e cortar os agentes que não contribuem para o alcance do meu objetivo. Segundo ponto, defina metas e prioridades. Tem muita gente que diz assim, poxa, fulano só fala de meta, só fala de prioridade, só fala de objetivo. Mas quando você tem meta, quando você tem uma prioridade, você vai trabalhar para alcançar aquilo ali. Mesmo que seja uma prioridade que não tenha nada a ver com trabalho ou com estudo. A minha prioridade hoje é sair com a minha família. E aí, de repente,
alguém liga para você de última hora e fala assim: fulano, eu vou passar na tua casa aí para poder a gente bater um papo sobre aquele assunto de 4 meses atrás que Milton nem lembra mais o que é. Se Milton é uma pessoa sem prioridade, vai dizer: vem, pode passar aqui, fulano, que a gente conversa. Mas se Milton prioriza as atividades dele do dia a dia, o que é que Milton vai fazer? Fulano, não, hoje eu marquei com a minha família e a gente está saindo daqui a pouco. Eu vou dar uma olhada na minha agenda e quando tiver um tempinho, eu te digo para poder a gente se encontrar e bater um papo sobre aquele assunto que a gente estava conversando lá há 4 meses e que eu nem lembrava mais desse assunto. Existe uma tríade do tempo onde nós classificamos as nossas atividades. Essas atividades elas são classificadas em urgentes, em importantes, em urgentes e em circunstanciais. O que são atividades importantes? As atividades importantes são todas aquelas que contribuem para a realização do meu objetivo. Segundo, o que são atividades urgentes? São aquelas atividades que eram importantes, mas que eu não fiz quando deveria fazer e elas se tornaram urgentes, porque se eu não fizer vão me causar prejuízo e eu preciso fazê-las de imediato. E terceiro, atividades circunstanciais. São atividades que não têm importância, mas que acontecem e a gente vai fazendo. Muitas vezes, vê um vídeo no WhatsApp, ou atividade que não estava programada, chega uma pessoa, me chama para fazer algo que eu não estava programado e eu vou fazer. O que é que você precisa fazer? Se concentrar nas atividades importantes. Como é que eu me concentro nas atividades importantes? Primeiro eu tenho que ter clareza, eu preciso saber quais são essas atividades que são importantes para mim. Segundo, eu preciso ter foco, investir energia nessas atividades importantes. Terceiro, eu preciso assassinar as distrações. Cortar as distrações pela raiz. Se você faz uma atividade que não necessita de telefone celular e para você acessar Zap e telefone e Instagram e outra rede social você precisa do celular, distancia o celular. Ou se você ainda não consegue distanciar porque vai receber uma ligação importante, desativa as notificações. Eu não tenho notificações de WhatsApp ativas no meu celular. Por quê? Porque talvez eu seja como você, que não aguenta ver ou ouvir o celular vibrar, que você vai correndo ver o que está acontecendo. Então, antes que ele vibre e ele chame a minha atenção, eu desativo todas as notificações e estabeleço determinados momentos do dia onde eu irei acessar o WhatsApp e ver o que é que realmente importa, o que eu preciso atender e resolver. E uma outra coisa, se você se preocupa talvez com as pessoas que precisem entrar em contato com você, muitas vezes você pode dar essa desculpa. Poxa, mas se a pessoa precisar falar comigo naquele momento, no meu WhatsApp tem a seguinte mensagem lá no status: se for importante, ligue. Então, se a pessoa que vai falar comigo, a minha esposa, está no trabalho dela, aconteceu um imprevisto, quer falar comigo, ela liga. A escola do meu filho, aconteceu algo que a professora precisa falar conosco de imediato, ela vai ter que ligar. Se é importante, a pessoa vai procurar você de qualquer forma. E não vai ser apenas por uma mensagem do WhatsApp. Terceiro, aprenda a dizer não. Muitas vezes a pessoa acha, poxa, se você disse um não, a pessoa achou que você distratou ela, que você magoou ela, tal, e que você não pode. Eu cresci também com esse problema de não saber dizer não. E em uma determinada ocasião na minha vida, uma pessoa que ele era psicopedagogo, um pastor que esteve na nossa igreja e era psicopedagogo, ele disse assim: você não sabe dizer não, por causa de uma situação em que a gente se envolveu. Eu era novinho naquela época e eu fiquei feliz da vida porque a pessoa disse que eu não sabia dizer não, mas depois eu fui
aprendendo, fui estudando, fui criando vivências, e eu entendi que ele naquele momento, ele não me elogiou, ele me deu um toque para que eu pudesse aprender a dizer não. Nem tudo que nós somos convidados a fazer, nós somos obrigados a dizer sim. E nem tudo que nós somos convidados a fazer vai contribuir para o nosso objetivo. Você imagina dizer sim para tudo que aparece diante de você? Quando é que você vai fazer o que realmente precisa? A avó da minha esposa, quando nós namorávamos, ela dizia para ela: você quer abraçar o mundo. E nós não temos condições de abraçar o mundo. Nós não temos condições de ajudar todo mundo. Nós não temos condições de atender todas as necessidades das pessoas, nem dos nossos pais, nem dos nossos filhos, nem do nosso cônjuge. Nós precisamos deixar claro para as pessoas isso aí. E não é porque nós somos ruins, mas é porque nós não temos condição de atender aquilo naquele momento. E nós precisamos primeiro aprender a dizer não às atividades que não agregam valor à nossa vida. Tipo, eu tenho ensinado muito para o meu filho no que ele deve gastar o tempo dele, que vão trazer resultado, transformação na vida dele, capacitação para que ele alcance os seus objetivos e muitas outras atividades que nós achamos que podem ser feitas. Nós precisamos dizer não. A gente falou agora há pouco aí sobre a questão do WhatsApp, do Instagram. A gente tem que aprender a dizer não para essas atividades. Mas nós também precisamos aprender a dizer não para pessoas. E como eu falava aqui agora há pouco, dizer não para as pessoas não quer dizer que você é uma pessoa ruim, mas quer dizer que naquele momento você não pode atender a necessidade dela. E que se for importante, você pode atender em um outro momento. Principalmente importante para ambos, né? Não pode ser importante apenas para uma pessoa, mas tem que ser importante para os dois. Porque às vezes a pessoa fica ali o tempo todo roubando o seu tempo para atividades que ela acha importante, que não é nem importante para ela. E rouba o seu tempo e rouba o tempo dela também. Se você aprender a dizer não, isso vai ajudar você e a ela. Olha só, se a sua meta é perder peso, você precisa dizer não àquelas saidinhas com seus amigos no final de tarde, após o trabalho, no happy hour, que viram vício e todo dia tem que sair para comer um petisco, para tomar um cafezinho. Puxa, mas você quer perder peso. Então não adianta ficar fazendo bonito para seus colegas, para seus amigos, se aquilo não faz parte do seu objetivo. Eu bebi dos 16 aos 21 anos. Não porque queria. Quer dizer, tá meio errado esse negócio. Não porque queria. Eu não gostava da bebida. Porém, tinha um contexto familiar da minha família que bebia. Sempre tinha festa na casa dos meus pais, final de semana. Familiares vinham comer, beber e tal. E isso me criou também aquela questão, aquela tradição de tomar cerveja, de ir para festa, tomar um uísque. Comecei isso com os 16 anos. E meus amigos que eu saía também bebiam. Mas todos os dias eu bebia e eu ficava, isso não tem nada a ver comigo. A enxaqueca me matava quando eu bebia e tal. Eu falava, não posso fazer isso. Não tem nada a ver com o meu objetivo de ter uma vida saudável, não tem nada a ver com o meu objetivo de ter melhor qualidade de vida, de acordar disposto, principalmente na segunda-feira. Eu não bebia todos os dias, bebia sábado e domingo. E então, eu falei, não, a única maneira que eu tenho para vencer a bebida é começar a escolher com quem andar. E geralmente nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia. Então eu comecei a escolher melhor as pessoas que eu saía. Se eu não quero beber, o que adianta ficar saindo com quem bebe? Só para fazer bonito, fazer vontade para aquelas pessoas. Então eu aprendi a dizer não àquilo. E em uma determinada ocasião, depois eu posso até contar para vocês aqui, aos meus 21 anos, eu falei, não bebo nunca mais. E aprendi a começar a dizer não
para o que me fazia mal, a dizer não para pessoas tóxicas, a dizer não para aquilo que impede o meu objetivo, o que me impede de alcançar o meu objetivo. E você precisa aprender a dizer não também. Primeiro que o não liberta. O não não é algo ruim. O não te liberta de algo que você não precisa e não quer fazer. Segundo, o não educa as pessoas ao seu redor para aprenderem a te respeitar, a ver que você tem limites, a ver que você também é uma pessoa como elas e que tem limites para poder realizar as atividades. Tem obrigações, como qualquer pessoa tem objetivos, e se aquela coisa não faz sentido para você, não tem nenhum problema em você dizer não. Então, o quarto passo é crie rotina. E tem muitas pessoas que comparam rotina com a monotonia, com algo ruim. A rotina não é ruim, a rotina é excelente. Por quê? Porque a rotina, ela nada mais é do que fazer as coisas de forma organizada, eficiente, de modo a atingir as suas necessidades ou alcançar os seus objetivos. Imagine, no seu dia a dia, você trabalha. Eu creio que todo mundo que está comigo aqui trabalha. E então, geralmente as pessoas pegam o trabalho às 8 da manhã. E você não estabelece uma rotina para isso. Um dia você quer levantar e você quer tomar um café com algo totalmente especial, café de hotel. Mas você não preparou no dia anterior e vai preparar tudo isso pela manhã antes de ir para o trabalho. Um outro dia você decide, hoje eu quero ir pelo parque que tem na minha cidade e vou passear, contemplar o parque, mas você não se programou para poder passear por aquele parque. E você fica criando atividades extras antes de chegar no seu trabalho. Todo dia você vai chegar lá atrasado, vai ter problema, vai ser demitido. A rotina, ela te ajuda a alcançar os teus objetivos de forma organizada. E como eu falei para vocês, eu tenho algumas metas, 7 áreas que eu tenho metas. E a primeira delas é a área espiritual. A área espiritual é a minha base. E eu tenho uma rotina para a minha área espiritual, que é todos os dias acordar, estudar um material que nós chamamos de lição da escola sabatina, ler a Bíblia e ler um outro livro que me faça meditar na Bíblia. Essa é a minha comunhão com Deus diária. Depois disso, fazer o meu de jejum. Então, banho, higiene pessoal, de jejum e então começar o trabalho. Depois do trabalho, aí tem a minha rotina de atividade física, minha rotina com a minha família. Quando tudo isso está organizado dentro de uma rotina, você faz isso. Vai chegar um momento que você vai fazer isso de certa forma automatizado, de uma forma mais tranquila, sem correr, sem sofrer, sem causar transtornos, a não ser que tenha alguma atividade extra que roube o teu tempo aí. Então é importante você estabelecer uma rotina diária para garantir que você esteja usando o seu tempo da maneira mais eficiente possível. E isso não vai se tornar algo ruim, algo chato, porque quando se torna uma rotina, vai se tornar comum. Você quer ver uma coisa? A minha filha, ela tem 2 anos, e todos os dias, na hora de dormir, ela pede o leitinho. Por quê? Porque isso já se tornou uma rotina para ela. Outras atividades do dia a dia, ela sempre faz naquele mesmo horário, sempre faz daquela mesma forma. Os bebês, eles são campeões em estabelecer rotinas. Nós precisamos aprender com eles. Então, faça de todas as suas atividades, de todos os seus agentes de tempo importantes, uma rotina. Cumpra todos eles dentro de uma rotina, e você vai ver como vai ficar mais fácil você fazer as coisas e sobrar mais tempo. Uma outra vantagem da rotina é que você não precisa ficar muito tempo pensando no que é que você vai fazer. Às vezes a pessoa passa o tempo
todo ali pensando no que é que ela vai fazer, e quando descobre, ela ainda quer criar uma maneira de fazer aquilo ali, ela perde tempo pra caramba. Quando você sistematiza tudo em uma rotina, você faz isso de forma mais rápida, e você vai ver quanto tempo você vai ganhar no final do seu dia. Um outro passo é utilize ferramentas de gerenciamento de tempo. E são diversas. Eu gosto de usar muito a agenda do Google. O meu dia ele é programado dentro da agenda do Google e com lembretes ou alertas para as atividades principais. Então tem uma atividade que é importante para mim, ela vai estar lá na minha agenda do Google e com um alerta meia hora antes. Então, quando bateu o alerta, eu já sei, preciso fazer essa tarefa. Eu não vou me esquecer de fazer ela. Existem muitos outros também, calendários, aplicativos com cronômetros. Às vezes você tem muitas atividades para fazer ali no dia e precisa dividir o tempo entre essas atividades. Um aplicativo de cronômetro é muito útil para isso. Aí tem ali o que as pessoas mais usam, geralmente são aplicativos que utilizam a técnica chamada de Pomodoro. Você estabelece um tempo que você vai trabalhar focado e depois desse tempo estabelece um intervalo para descanso. Então você pode usar dos mais diversos, agendas, aplicativos de planejamento como o Trello, onde você planeja todas as suas atividades. Faça pausas regulares. E isso entra ali, como eu falei para você, do Pomodoro, né, da técnica Pomodoro, onde você estabelece espaços de tempo focado, sem distrações, e depois desse espaço de tempo, você estabelece espaços para pausas. Porque é importante você ter pausas, porque evita a fadiga, evita a exaustão. Muitas vezes as pessoas acham que quanto mais ela estiver trabalhando ali e se desgastando, mais resultado ela vai ter. Muito pelo contrário. Muitas vezes o resultado ele vem em um momento em que você para dar uma descansada, tira um pouco o foco dali da atitude e vem um insight ali e você fala, se eu agir dessa forma, eu vou ter mais resultado. Se eu for por este caminho, eu vou chegar mais rápido. E em um dos meus trabalhos, eu também sou empregado público, lá o meu chefe, quando fazia reunião, ele dizia assim, um dos meus chefes antigos, né, ele dizia assim, não se preocupe não, que o tempo que a gente vai gastar aqui, você vai ganhar lá na frente. Por quê? Porque nós passávamos o tempo discutindo uma estratégia de como alcançar mais rapidamente aquele objetivo. E na pausa, pode ocorrer que com a cabeça mais tranquila, esse insight venha. Então, faça pausas regulares para descansar e evitar a fadiga e a exaustão. Um outro ponto é delegar tarefas. Existem pessoas que elas são extremamente centralizadoras. Elas acham que o resultado só vai chegar se ela estiver envolvida com aquela atividade. E então, vamos supor assim, existem supervisores, existem líderes que eles têm uma equipe, mas que eles têm que estar o tempo todo envolvido com tudo que a equipe está fazendo. Eles não dão autonomia para a equipe, eles não delegam as tarefas. E se ele está envolvido com tudo o tempo todo, ele não tem tempo para pensar em estratégias de crescimento para alcançar o objetivo deles. Elton, e no dia a dia, dentro de casa, como é que eu faço isso? Meu filho tem 8 anos e ele já está aprendendo que ele precisa assumir tarefas dentro do lar também. Isso tanto desafoga a mim quanto a minha esposa, como cria em meu filho um senso de responsabilidade. Então, as tarefas que precisam ser delegadas, elas podem ser delegadas dentro de casa, elas podem ser delegadas no trabalho, elas podem ser delegadas em grupos que você participa, elas podem ser delegadas na igreja. Então, o que é que você precisa fazer?
essa atividade só pode ser executada se eu estiver presente, traga para você. Mas se eu não estiver presente, essa atividade pode ser executada, delegue. Isso vai ajudar com que as outras pessoas se desenvolvam, com que você valorize o trabalho dos outros também, seja em qualquer aspecto, e melhor ainda, vai sobrar tempo para você. E o 8º ponto é aprender a dizer chega. Dizer chega em quê? Você já ouviu falar no termo workaholic? E esse termo, muitas pessoas acham que é status. Puxa, eu sou um workaholic, viciado em trabalho. E a pessoa trabalha no trabalho, no lugar onde ele está, traz o trabalho para casa, vira a noite trabalhando e o tempo todo nesse vício e tomando estimulante para poder ficar acordado, para ter energia. E muitas vezes não tem resultado, porque está chegando, como eu falei agora há pouco, na fadiga, na exaustão, não tem capacidade de pensar, de raciocinar, traz problema para dentro de casa, para o cônjuge, traz problema para os filhos, porque não tem tempo para eles, traz problema para a sua saúde, porque não tem tempo para cuidar de si. Então existe um momento em que nós precisamos aprender a dizer chega, e trabalho concluído, ele precisa ficar no lugar dele. Acabou o meu dia, a minha rotina, o meu tempo, o espaço de fazer hora extra para quem faz, eu preciso parar e dizer chega e deixar lá o meu trabalho. Uma coisa que eu aprendi foi dizer chega. Então, encerrou a jornada laboral, diz chega. E vai cuidar das suas outras atividades. Você determinou um tempo para estudar durante o dia, terminou aquele tempo, diga chega e vá se envolver com outras atividades. Porque isso também vai contribuir para que você alcance o seu objetivo. E aí, como eu falei para vocês, que após praticar essas 8 técnicas, você vai ter mais tempo para você. Imagine uma pessoa que é viciada no trabalho. Ela vai ter tempo para ir para a academia? Não vai ter. Ela valoriza a comunhão com Deus? Vai ter tempo para Deus? Não vai ter. Ela tem esposa e filhos, ou esposo e filhos, e quer ter tempo para a família? Ela vai ter? Não. Só o trabalho vai roubar o tempo dela todo. Então, aprenda também a dizer não, a dizer chega. O momento encerrou, realmente encerrou. Desliga o computador, fecha o livro, fecha a porta e vai viver o restante da sua vida. Porque a vida não é feita somente de trabalho, ou somente de estudo, ou somente daquela atividade que você muitas vezes está lutando para alcançar, mas que por não cumprir os 7 passos anteriores que eu falei aqui, você não chega lá, você não alcança. E eu gostaria de recapitular com vocês aqui os 8 passos para você ter mais tempo e parar de viver na correria são: primeiro, identifique os agentes de tempo. Segundo, defina metas e prioridades. Terceiro, aprenda a dizer não. Quarto, crie uma rotina. Quinto, utilize ferramentas de gerenciamento de tempo. Sexto, faça pausas regulares para descanso. Sétimo, delegue tarefas. E oitavo, aprenda a dizer chega. Com certeza, quando você estiver praticando esses 8 passos, você terá mais tempo para investir em você, para investir em sua família e para investir naquilo que você quiser. É claro que o gerenciamento do tempo depende muito das atividades que você tem no seu dia a dia. Mas quando você planeja essas atividades e pratica esses 8 passos, com certeza vai sobrar tempo para você investir naquilo que você deseja fazer. Eu gostaria de me despedir de vocês aqui com um forte abraço e dizer para vocês, digita aí a hashtag Levanta e Anda Agora. Por quê? Tem muita gente que já sabe. Porque ninguém vai fazer por você aquilo que só você pode fazer. A Dayana está dizendo aqui, eu tinha uma rotina todo final de semana, agora tenho que mudar. Essa rotina, ele é algo assim
muito amplo e relativo, porque eu tenho que mudar se essa rotina vai ser mudada para algo que é importante para você. Vamos supor, eu também tinha uma rotina todo final de semana. E hoje, a minha esposa que trabalha na área de saúde, ela está trabalhando em 2 hospitais. E tem muitos domingos que ela trabalha. E como a gente valoriza muito a rotina familiar, eu tinha uma rotina antes que era pedalar todos os domingos, eu já não pedalo todos os domingos. Existe domingo que ela está em casa, mas eu quero ficar com ela porque é um final de semana e eu quero ficar com a minha esposa. Existem domingos que eu tenho que ficar em casa com os meus filhos, para que a gente não tenha que trazer uma pessoa de fora para ficar com eles. Então, a rotina, geralmente, quando a gente diz assim, eu tenho que mudar, eu mudo para aquilo que eu considero importante. Então, defina, Dayana, se isso é importante para você, e sendo importante, sim, muda a rotina, não tem problema. Depois ela pode voltar ao normal. Nada é inflexível na vida, nada é rígido. E se tem uma competência que nós precisamos aprender a desenvolver é a flexibilidade. E a flexibilidade ela deve ser exercida quando ela não envolve princípios. Se envolve princípios, envolve valores, eu tendo a não flexibilizar. Mas se envolve algo que está dentro dos meus princípios, está dentro dos meus valores, é importante para mim, para minha família, aí sim a gente pode flexibilizar sim.